Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Enfim, aqui de novo nós sempre pensando o que está acontecendo, né? Tentando organizar esse cenário tão confuso, né? Tão distópico, tão cheio de informações, né? Todo dia a gente recebe milhões de informações e a gente não consegue processar. Isso vai estar gerando um estresse absurdo, né? Em termos não só pessoais, de estresse da gente se sentir mal, mas como um estresse de posicionamento. Ninguém consegue se posicionar diante do que está acontecendo de uma forma efetiva, de uma forma mais objetiva, né? E fica essa coisa passional rolando. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o nosso patrono, o Rubens Rodrigues Francisco, que está aqui trazendo o Olhar Legal, que é uma aba do jogo de damas, né, que trata sobre as questões legais, as questões jurídicas, as questões, enfim, tudo que veio permeando desde o golpe, né, do impeachment, golpe, na Dilma até agora, a discussão vira muito calcada em termos legais, né? E a lei, claro, sofreu, né, um processo elástico, né? Então ninguém melhor do que o Rubens, Saravá Rubens, para dar uma luz para a gente nessa situação toda que a gente está vivendo. Saravá, Nioga. Ai, tadinho de mim, eu dando luz. Ninguém melhor que eu para dar uma opinião a respeito disso é exagero, né? Não, para nós você sempre foi realmente uma luz, né, na questão legal, e você sabe disso, né, Rubens? As conversas. Então, eu espero ter ajudado em alguma coisa, em algum momento aí, nessa batalha, né, que se deu no campo jurídico, que teve assim um pico no golpe, né, na entrada do estado de exceção em 2016, com a deposição da Dilma, né, e aí materializou toda a maldade do projeto na prisão do Lula. E nesse lapso temporal que ele ficou preso, o Brasil praticamente foi reduzido a pó, né, foi esfacelado. Que ficou aquela coisa, como se fosse uma coisa homérica, né? Um romance de Homero, a Ilíada, a Odisseia, né? O herói, o Aquiles ou o Ulisses, então, é aprisionado, fica perdido em algum lugar, e aí a nação vai à derrocada. É mais ou menos o que aconteceu, né? Foram tirados os nossos astros, né? A Dilma e o Lula, e aí abriu nossas defesas, né, para o inimigo, e o país foi devastado em tempo recorde. A gente tentou nesse... Não, eu queria te interromper exatamente por isso, assim, o que causa, o que embasa, né, tudo o que está acontecendo é a distensão jurídica, né? Houve o ordenamento jurídico, como você sempre nos diz, ele virou, né? Criou-se uma elasticidade de possibilidades dentro das leis que antes eram tão mais claras e rígidas. Esse conceito de elasticidade, ele tem um similar, que eu acho que é mais apropriado, que se chama resiliência. O que acontece? Quando você ultrapassa o ponto de resiliência de um material, a elasticidade, né, que o material tem, você atinge uma coisa chamada deformação, ou estresse, como você está usando. Estresse, na verdade, é um termo de engenharia. Quando o material é submetido a um estresse e tal, aí ele perde a resistência mecânica dele, e aí ele sofre uma destruição. Então, o nosso sistema jurídico, ele não sofreu uma elasticidade, ele sofreu uma deformidade. Ele foi destruído. Não adianta você dizer que ele sofreu uma flexibilização para prender o Lula, né, para destruir a Dilma, destruir o país e tal, e agora ele volta à sua forma original, né, com todas as suas funções. Não, ele foi deformado, dessa deformação teve rupturas e ele ruiu.
Hoje a gente está sob escombros institucionais. A Lava Jato destruiu a economia do país, completo, cadeias inteiras de produção, lançou muita gente no desemprego, na informalidade, na miséria, no suicídio, em problemas psicológicos, problemas de saúde. A Lava Jato devastou o país. Foi uma coisa assim... o pessoal fala do Bolsonaro e tal, mas o vilão da história toda, o inimigo número 1 do Brasil, chama-se Sérgio Moro. Ele é a figura mais perigosa e perniciosa do país. Ele lançou o país no abismo. Então, esse termo flexibilização é um termo eufêmico para suavizar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, porque a gente está num processo de destruição, um bolo compressor. Né? A gente até imaginou que com a saída do Lula ele tivesse forças para trabalhar melhor, né? Brecar mas o rolo compressor ele tomou uma energia cinética, uma coisa tão poderosa que realmente as forças de esquerda aí não estão conseguindo nem frear, o que dirá reverter, né? O avanço da destruição. Rubens, isso ficou muito claro, né, nesse embate recente, esse suposto embate do Bolsonaro com o Moro, né, com o Sérgio Moro. Ficou muito claro quando o Bolsonaro sugeriu que gostaria de separar o Ministério da Justiça com segurança pública, né, o Ministério da Segurança, enfim, trocar a direção da Polícia Federal, coisa que já foi tentada, né, enfim, existe ali uma tensão muito clara e óbvia entre o Sérgio Moro e o Bozo. Obviamente, e eu concordo com você 100%, 1000%, para mim, Sérgio Moro é uma das piores coisas que existem no país. Assim, eu concordo contigo que ele é uma pessoa do mal e que tem uma capacidade de destruição muito maior do que do Bozo, né? O Bozo carece ali de ter apoios. O Moro não, os apoios dele são obscuros, a gente não sabe de onde vem o apoio dele, e, quer dizer, a gente sabe, mas ele não é muito claro, e ele tem um apoio em cima do discurso da moral, né? O Sérgio Moro é da moral, da justiça, né? Como se a moral fosse um sinônimo de justiça. E é isso que eu queria que você contasse um pouquinho. Então, mas por que acontece? Uma das coisas que os anglicanos, né, os ingleses, os norte-americanos, isso é uma coisa do perfil, como tem o germânico, né, os estigmas de povos, assim, uma coisa muito característica do anglicano é a capacidade analítica. Tanto é que tem um personagem, que é o tipo inglês que a gente tem, o arquétipo inglês, que é o Sherlock Holmes. Ele vai lá, ele analisa e tal, ele conclui. Eu acho ele um personagem legal, né, Arthur Conan Doyle. Então, esse estigma do anglicano, do inglês, do americano, de análise, ele pode ser verificado no plano de ataque para o Brasil. Os americanos verificaram, né, toda a nossa estrutura. E a nossa estrutura jurídica, ela se apresentava numa forma ideal, quer dizer, ela precisava de alguns ajustes. É isso que eu falava, por exemplo, questão ainda na gestão do Lula, na gestão da Dilma, dos superpoderes ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Quando pegou essa questão de prisão preventiva, delação premiada, o que é prisão preventiva? O que é prisão preventiva? A gente chegou até a comemorar nas ADCs 43, 44. Ficamos felizes porque o Lula saiu. Mas resolveu o problema do país? Não. Por quê? Porque o Lula era um expoente e tal. Agora, tem muitas pessoas que estão na condição de execução provisória e não saem, porque não se cumpre a lei. O juiz fala, não vou cumprir, e aí? Vai fazer o quê? Não cumpre, acabou. Se tiver, entendeu? Existe um superpoder que foi dado tanto para o Ministério Público quanto para a magistratura, e partilhado um pouco com a polícia, principalmente a Polícia Federal, no prender e no forçar a pessoa a produzir prova contra si ou contra terceiro. Contra terceiro é até pior, nem o caso do Palocci.
O cara só sai se ele produzir prova contra o inimigo que ele quer, o alvo. No caso Lula, por exemplo. Mas tem vários casos assim. Muito. A minha incursão, no caso do Lula, inclusive, era isso aí. O pessoal não entendia, a pessoa petista, não sei o que e tal. Nada disso, porque o Lula era um caso emblemático de um problema que generalizou. Com essas leis que deram superpoderes a essas instituições. Então, eu desenvolvi um trabalho junto com algumas pessoas no sentido de que, pegando esse caso do Lula, que é emblemático, a gente poderia iniciar uma desconstrução desse câncer que se instalou a partir disso aí. Mas é difícil, como você falou, o pessoal não entende, todo mundo mergulhou de cabeça nesse Estado policial, no Estado punitivo, tanto a direita quanto a esquerda. A esquerda também é punitivista. Quando você vai falar com alguém, não, tem que prender o Moro, tem que prender... Ninguém fala em desconstruir, de anular, entendeu? Não, prender fulano, não, prende ciclano, prender. Eu até estava falando com a Poli nesse intervalo, a gente conversando no Facebook, então eu vou falar no Facebook, eu vou interagindo, vendo como é que o pessoal vai ver as coisas, né? As pessoas comentam. E teve um caso aí no Big Brother que uma menina falou de zoofilia, não sei o que e tal, e aí o pessoal de esquerda, que é esse pessoal que gosta de bichinho, né? Que tem sempre essa coisa mais, né? Essas pautas de esquerda, né? Amor aos animais, LGBT, não sei o que, lá. E aí que tem que ser preso, porque é zoofilia é crime, e apareceu um delegado que denunciou lá, que vai investigar, não sei o quê. Eu vendo aquilo, eu fiz uma incursão, falei, mas zoofilia é crime? Eu perguntando, porque realmente eu desconheço o artigo do Código Penal que diz, zoofilia, é praticar, não sei o quê e tal, pena. Não tem. Aí apareceu um cara, não, tem a lei 90, 70, de 2017 e tal. Estou procurando que lei é essa, né? É um projeto de lei. Está na Câmara e tal. Talvez vire lei e tal, se for aprovado. Então vocês veem que essa coisa punitivista, ela pega todo mundo. O Brasil mergulhou nisso. Está na Idade das Trevas, está na caça às bruxas. Tem bruxa de esquerda, bruxa de direita. Mas, no fundo, o nosso problema é esse. É um moralismo, um ressentimento muito grande. E todo mundo vê o Poder Judiciário, todos, inclusive a esquerda, como baluarte. Aqueles que têm o poder de decidir o que é certo, o que é errado, o que vai salvar o país e tal. Enquanto a gente não se livrar dessa ilusão, né, e é nisso que eu estou buscando essa linguagem de multimídia, de cinema, de desenho, fiz umas experiências de recorte de vídeo, para ver se consigo falar na linguagem popular o que está acontecendo. Se as pessoas não se aperceberem na situação que elas estão imersas, para onde elas estão caminhando, a gente não vai conseguir resultado nenhum, no sentido de sanear. Porque se você não sabe qual é uma doença, se você não sabe qual é a doença, né, estudando sintoma e tal, você não vai tomar o medicamento correto, você não vai ser curado. Entendeu? Se você acha, eu estou com uma gripe e tal. Aí você vai lá, pega um Benegripe, alguma coisa e tal. Depois está com pneumonia, depois está com coronavírus. Você tem que ser corretamente diagnosticado e submetido a um tratamento adequado para você atingir a cura. Nós somos hoje uma nação profundamente doente. Profundamente doente. E eu não estou vendo as grandes instituições aí, chamadas de esquerda, progressista e tal, com um trabalho, com uma análise eficiente no sentido de remediar isso. Ao contrário, eu estou vendo ele dando um colorido vermelho, né, de esquerda para o mesmo problema. Uns querem que prenda o Lula, outros querem que prenda o Moro. Aí você fica, no fundo, o problema é prisão. Prisão por fulano. Né? E se não resolve isso, você está falando da flexibilização, na verdade, uma deformação do Instituto Jurídico do Ministério Público, não vejo como a gente solucionar o problema. Porque se a gente não entender... Quem seria um mediador natural disso seria o STF. E o STF nitidamente se acovardou diante de algumas... Ele se acovardou, ele silenciou diante de algumas... Inclusive, não foi por causa de manifestações populares, mas houve manifestações populares,
em prol do fechamento, seguindo essa linha que você falou, prende o Gilmar Mendes, prende Moro, prende Lula, prende todo mundo, né? Vira um manicômio isso aqui. Então, assim, mas o STF seria, né, um ponto de equilíbrio nas Não, discussões. o STF é paciente, ele é doente, ele é enfermo, ele é vítima. O Gilmar Mendes, no julgamento desse do ABC, 43, 44, ele até mudou um pouco, como eu estava trabalhando em alguns casos. Eu trabalhava naquela ideia de que o juiz tinha plena consciência, tinha vontade, né, que a gente chama no direito de dolo, tem intenção de fazer tal coisa e tal. O Gilmar Mendes, no voto dele, isso foi acompanhado, inclusive, por pessoas assim que nem o Alexandre de Moraes, né, até o Fux. Ele deixou entender dessa forma. Que, na verdade, o magistrado ele é pressionado, ele é coagido a agir de determinada forma. Quando você tem coação, você não tem vontade. Você só tem vontade quando você quer fazer a coisa. Então, quando alguém está te coagindo a fazer, já muda um pouco de figura. Aí vai da sua capacidade de resistir à coação. Então, isso mudou um pouco. Eu comecei a ver tanto o STF como todos os integrantes do judiciário, não como algozes, mas como vítimas parciais do problema. O verdadeiro vilão da história é o Ministério Público. Quer dizer, parte dele, né? Os segmentos do Ministério Público. Por quê? Eles conseguiram essa coisa de investigar, de criar sistema de espionagem. Isso ficou fora de controle, como, por exemplo, grampearam Gilmar Mendes. Tá, mas quem que ordenou o grampo? Quem que ordenou grampear o ministro do Supremo? Como é que foi isso? O Ministério Público ele se tornou uma espécie de... Aqueles filmes que tem, tipo Missão Impossível e tal, que tem um setor de inteligência do governo, sei lá, que age por conta própria. Vai lá, invade um país, faz não sei o quê, mata não sei quem e tal. O Ministério Público pegou essa coisa de Missão Impossível, entendeu? Então eles têm uns caras lá que vão agindo, vão fazendo e tal, e não tem controle nenhum, não presta satisfação a ninguém. E qual é o problema de um instituto dessa natureza, num país como o nosso? Né? Que é assim, você vê esses filmes aí e tal, o propósito, né, dessas pessoas, desses agentes secretos, essas coisas aí, é manter a soberania do país norte-americano, os Estados Unidos, né, os inimigos, né, russos, não sei o quê e tal. Isso aí já de muito tempo, né, tem essa historinha, né? Agora, essas pessoas do Brasil, elas têm essas missões impossíveis para destruir o Brasil. Ele é pago com dinheiro do contribuinte, né, dos impostos dos brasileiros, para destruir e matar os brasileiros, prender, entendeu? O Ministério Público, você tem que entender em que contexto ele tomou essa proporção que acabou sendo o que é hoje. A Constituição Federal tratou de dar poderes nunca antes imaginados ao Ministério Público. Por quê? Naquela época, havia um medo da volta da ditadura militar. Foram 20 anos de ditadura. Você não podia fazer nada, pessoas morriam, eram torturadas, desapareciam. Então, todo esse clima de pavor contra um lobisomem, criaram um Frankenstein, que é o Ministério Público. Mas a ideia era essa. Olha, se aparecer o lobisomem, o general não sei das quantas e tal, aí a gente chama o Frankenstein, que é outro monstrengo lá que criou, que é o Ministério Público, que não deve satisfação a ninguém, que tem o poder de fiscalizar a lei, que não sei o que lá, e vai enfrentar os generais. Aí você criou lá o Frankenstein. Aí legal, aí passou a década de 90, os Frankensteins começaram, né, a ver umas coisinhas aqui e ali, e perceberam que havia certos limites para uma coisa que já deviam estar sendo aliciados pelos norte-americanos, que estavam analisando isso aí. Não estavam gostando nem um pouco da Constituição de 88, que era nacionalista, que era garantista e tal. Queriam ver um jeito de acabar com isso. Aí entra aí o Lula conseguiu fazer uma mega aliança no início do ano 2000, né? E chegou ao poder, finalmente, dentro de uma série de amarrações. Com todas as boas intenções do mundo, né? Caçar a corrupção, acabar com não sei o quê, papai e tal, o Lula foi levado a assinar uma série de leis absurdas.
Pegou o Frankenstein, deu presa de vampiro e asa de morcego, para ele sair voando para ir para todo qualquer lugar. A Dilma entrou, tinha uma filosofia diferente um pouco do Lula, porque ela era mais administrativa, né? Ela era mais dona de casa, vamos colocar assim. Ela queria botar ordem na casa, né? Sanear lá uns problemas e tal, que ninguém se atrevia. E foi mexer nessa questão do juro do banco. Isso aí é uma panela quente do diabo. E sofreu aí uma série de retaliações e tal. Combalida no seu segundo mandato, eu já estava meio ruim das pernas com esse negócio de tentar acertar o passo da economia, aí ela assinou o resto das leis lá, que foi a sepultura de tudo. Então, hoje a gente está nessa situação, e somente se o Poder Legislativo cortar essas presas, essas asas de vampiro aí e tal, dessas instituições, é que a gente vai começar a tentar galgar um caminho para cima. Se não, a gente não consegue. Por quê? Porque todo e qualquer movimento nacionalista de verdade, ele vai ser criminalizado. Qualquer coisa hoje pode ser criminalizada. Zoofilia, olhar feio para o fulano, ou não gostar do amarelo, qualquer coisa vai virar crime. Você pode ser enquadrado. O promotor oferece denúncia. Recebi uma denúncia anônima que você está transando com um cachorro no apartamento não sei aonde. Pronto, é uma denúncia anônima, você vai ter que explicar que você é inocente, não é ele que vai ter que provar que você é o culpado, porque tem uma inversão aí que foi criada com essa história da denúncia anônima. Então, enquanto a gente não consertar essa questão da mega judicialização que a gente mergulhou, né, misturando moral com legalidade e tal, não vamos avançar. Porque nós temos instituições de elite, né, de pessoal assim, que nunca teve massa de trabalho, pegando ônibus, pegando trem, em posições chaves, que são promotores, juízes, embargadores e tal, com superpoderes e sempre orientado pelo Império Anglicano a anular qualquer um que tente fazer alguma coisa. Qualquer um que tentar fazer qualquer coisa vai ser criminalizado. Ou vai enfrentar processos um atrás do outro. Se não for processo criminal, vai ser processo civil, você vai responder com patrimônio, com dinheiro, com questão fiscal. Você nunca vai ter sossego. Uma das coisas que por exemplo, o senador Requião colocava, quando ele ganhava uma ação, de alguma coisa errada que faziam contra ele, a indenização que ele ganhava era 10 mil reais de danos morais. Quando ele perdia, era 200 mil reais, 1 milhão de reais por dano moral. Isso também é um tipo de lawfare, não levar uma prisão, mas acaba com o patrimônio do cara. Ou faz ele gastar tempo se defendendo. Então ele não faz outras coisas. É um câncer. É a pior coisa. Pior do que todas as besteiras que o Bolsonaro fala, que essa Damares fala, que o Cabo fala, que todos esses malucos falam, que é tudo maluquice. Pior que tudo isso é o câncer instaurado na magistratura e principalmente no Ministério Público. Se a esquerda parlamentar não se organizar e fizer um trabalho sério no Congresso Nacional para elaborar leis e levar aprovação, para cortar isso, fazer uma aliança, inclusive, com a direita, aí, com o pessoal da Centrão, quem quer que seja, para poder levar isso a cabo, a gente não avança. O que você vê na gestão do Bolsonaro é que a lei de abuso de autoridade foi aprovada. Uma série de aparas, né? Bem piorada daquela que foi idealizada na 280, já com o Romero Jucá e com o senador Renan Calheiros. Mas com ele foi aprovado. Por quê? Porque ele percebe que tem alguém com mais poder que ele. Então, é isso que você tem que trabalhar. Né? Não adianta você trabalhar com a ideia de tadinho do fulano, o seu coraçãozinho tem que ser sensibilizado porque o outro está lá morando na rua. Eles não querem saber disso. Você tem que falar a palavra-chave. Falar, amigo, olha só, tem o Moro. Ele tem mais poder que você. Se você deixar, ele vai te destruir. Vê o caso do Temer. O Temer fez tudo, foi preso. Foi humilhado, foi trancafiado lá, teve que pegar passaporte. Essa é a linguagem. O aliado tático. Você não tem que ser amiguinho da direita e tal, morrer de amores pelo Maia. Você tem que compor um objetivo. Qual o objetivo? Nós temos um inimigo comum.
São esses caras aqui. Por que eles têm essa força? Por causa dessas leis aqui. Vamos alterar essas leis aqui, pô. Se não for feito isso aí, esquece, jovem, não vai acontecer nada. Qualquer um que se atrever a se surgir contra esse sistema vai ser eliminado pelo próprio judiciário. Qualquer luta de classe vai ser criminalizada. Queria entender um pouquinho essa história, essa briga agora, né, com a questão de assumir lá a Polícia Federal, né? Fica meio que patente, né, que o Bolsonaro tem uma batata bem quente dentro da casa dele, né, em relação a casos bastante escabrosos, né? Eu não estou aqui dizendo que é ou não culpado, mas existe uma suspeita sobre a família Bolsonaro inteira que esbarra ali na Polícia Federal, e existe já uma briga da investigação do caso Marielle, se vai para a área federal, se fica, enfim, já existe até essa disputa ali dentro, ou seja, a secretaria, o que era a Secretaria de Segurança, que transformar no Ministério, né, da Segurança Pública. Como é que está essa briga e como é que fica o povo, né, em relação a isso? Porque, por enquanto, a gente está nas mãos do Moro, né, que, como todo mundo está sabendo, tem um respaldo público, né, bastante grande, apoio, inclusive, a ele se candidatar em 2022. Como é que fica essa questão, né, da Polícia Federal, Ministério da Segurança e Ministério da Justiça? Então, o Ministério da Justiça é um ministério que já tem uma tradição, né, no executivo de décadas. O Ministério da Segurança Pública foi uma novidade aí introduzida, né, colocaram Alexandre de Moraes ali, para poder fazer uma... Acho que era mais para caçar um carguinho para ele começar a encaminhar, para inserir ele no cenário político, porque ele fez um trabalho muito importante para o PSDB em São Paulo, então imaginaram ele numa projeção nacional. Depois acharam uma colocação mais adequada para ele, até mais rápida, no Supremo. Hoje ele é ministro jovem, inclusive. A necessidade desse Ministério da Segurança Pública, ela é muito relativa. A subordinação da segurança pública, dessa forma, nesse formato que está, com o Sérgio Moro, ele se torna um problema na medida que segurança pública, polícia, lia-se braços. Então, os braços do governo, em vez de estar assim, no corpo do governo, sob o controle do Bolsonaro, está sob o controle do Moro. E os braços estão tratando de apunhalar o Bolsonaro pelas costas. Porque o Bolsonaro ele imaginou que o Moro seria o garoto propaganda dele. O Bolsonaro ele tem uma capacidade de análise muito parca. Ele não avalia muito bem as coisas. Não tem muita noção, né, como é que o mundo se desenvolve. Então ele imaginou que o Moro ia ficar feliz da vida de ser o cachorrinho, o brinquedinho dele lá, que tal. E não é assim. O Moro tem um ego enorme. Né? Aliás, os dois são do fogo, né? O Eleão, o Oteário. Então são personalidades assim que, porra, um não cabe no outro, de jeito nenhum. Logicamente, o Bolsonaro ele tem mais história para contar, né? Mais pontos vulneráveis nesses 30 anos que ele está aí na vida pública, que o Moro. O Moro saiu aí de algum lugar obscuro, apareceu em 2013, com toda a pompa e circunstância, detonou geral e assim, é bem claro que ele tem apoio de forças poderosíssimas do Império Anglicano. Então ele serve a esses interesses. Sim. O Bolsonaro ele quis fazer uma simpatia com esse pessoal também. Tanto é que ele diz que é apaixonado pelo Trump, não sei o que e tal, porque ele vê a única chance de sobrevivência dele nesse cenário político com essa postura subserviente ao Trump. Mas o Bolsonaro ele é político, ele já deixou de ser militar, deixou de ser um monte de coisa há muito tempo. Ele é político, não tem muita capacidade de análise, como ele falou e tal, então ele leva essa surpresa, ele fica surpreso, né, de ver que o Irã era parceiro comercial do Brasil, ele fica surpreso de ver uma série de coisas que na cabeça dele não faziam sentido, né? Ele era o Pequeno Príncipe, tinha um mundinho lá que ficava andando ali. Então, quando ele sai para ver o mundo,
Ele começa a surpreender e tal. Então a gente tem essa pessoa, né? Esse ser humano, como diz o juiz lá da meritocracia, que é o presidente, né? E está nisso aí. O Moro, ele está com os braços, né, do poder, que é a polícia, essa que vai para a rua e tal. Porque a gente fala de Ministério Público, juiz e tal, mas sem polícia, eles não são nada. Sem exército, eles não são nada. O juiz pega assim num papel lá e fica o juiz não vai na rua prender o cara, empunhar a arma e tal. E nem o Ministério Público. Ele manda a polícia fazer isso. Então, quem manda na polícia, no exército e tal, é que realmente tem o poder. Então você tem o Mourão, que a gente sabe que as Forças Armadas estão na mão do Mourão, não estão na mão do Bolsonaro. É por isso que o pessoal fala, não, fora Bolsonaro, não sei o quê. Eu embarco nisso aí, porque para tirar o Bolsonaro, para botar o Mourão, pode até acontecer. Assim, mas eu mover uma palha nisso aí, lá para a Fiesp, para ficar gritando, vou botar o Mourão, ele nunca. Não faria isso de jeito nenhum. E a polícia está na mão do Moro. Então o Bolsonaro percebeu aquela história dele descobrir a pólvora, né, que ele está sem braço. Ele quer recuperar o braço esquerdo dele, que é a polícia. O Moro não quer largar o osso, porque também sabe que vai ficar fragilizado. E também sabe que os dois já perceberam isso, que não tem espaço para os dois no Brasil. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Né? E os dois são patrocinados pelo mesmo patrocinador, Império Anglicano. Então, quem que vai ganhar essa aposta? Quem que vai levar as fichas? Né? O Bolsonaro está apostando uma subserviência cega, entregando tudo e tal, para ficar com patrocínio. O Moro talvez tenha a mesma postura, ou até pior. Então, acho que não sei. Eu acho que o garoto, o escolhido do Império, vai ser o Moro, não o Bolsonaro. E acho que o Bolsonaro já percebeu isso também. Agora, como eu falei, o Bolsonaro é político há 30 anos. Nesse território, ele tem mais experiência e sabe andar, embora ele não seja muito inteligente, ele é muito astuto. O Bolsonaro não é bobo. Mas, Rubens, além dele não ser astuto, ele é bem mal assessorado, eu acho, né? Porque não é só uma questão dele não ter uma capacidade cognitiva, analítica, né, e sintética. Ele é mal assessorado, assim. Eu vejo que assim, é muito infantil a assessoria. Vocês lembram de uma vez que eu fiz uma defesa para ele? Naquela situação dele, ele está sendo processado lá com a Maria do Rosário, que é negócio de estupro lá e tal. Eu enfrentei alguns problemas com o pessoal do Provítima nessa época e tal. O Cláudio até, tal. Falei, Cláudio, vamos usar o raciocínio. Se você deixa o judiciário invadir o Congresso, para dizer o que é certo e o que é errado e tal, dar razão para Maria do Rosário, que estava com a razão, Maria do Rosário estava com a razão. Eu não estava discordando dela estar pleiteando isso. Eu estava discordando dela pleitear isso no judiciário, nessa linha de raciocínio do superpoder do judiciário. Acho que tinha que ser resolvido na Câmara, né? Ali no processo interno. Tinha que ganhar a banca em cima dos pares dela ali dentro. Foi só isso. O que acontece? Por que foi surpreendente isso? Provavelmente, como você disse, esse pessoal não tem assessoria nenhuma capaz de fazer absolutamente nada. Que é uma questão coerente, porque para você assessorar esse tipo de gente, você tem que ser mais ou menos nessa linha de raciocínio, senão você não consegue se enquadrar. É difícil. Uma pessoa que tenha QI superior a 60 está nesse meio. Né? Porque se você está ali, você é criticado, tem que sair e tal. Você tem problema com seus amigos, com seus pares. Ninguém vai aprovar essa situação. Então, quem sofre a aprovação de estar compondo esse time são pessoas mais ou menos daquele nível ali de mentalidade, de desenvolvimento intelectual e tal. E aí tem esse problema, que você falou, o cara é fraco e é mal assessorado. Agora, ele é político, já está no cenário político há 30 anos, então ele sabe como se movimentar na política. Né? Diferente do Moro. Então, porque os dois estão, como eu falei, os dois são patrocinados pela mesma logomarca, né? que é o Império Anglicano. Então, os dois vão estar disputando isso aí. O mais provável é que o queridinho do Pentágono seja o Moro. Agora, no cenário nacional, quem sabe se mexer melhor é o Bolsonaro. O Bolsonaro já está no cenário político há muito tempo. Então, ele conhece, como a gente fala em Brasília, ele sabe onde as cobras dormem. Ele sabe se mexer ali para poder compor e tal. Ele tem esse ponto muito vulnerável,
né, da situação lá que ele se envolve, né, já há muito tempo, ele e quem é ligado a ele. Né? Ele está na política há mais tempo, ele tem mais história para contar. Né? E o Moro é novidade, tal, saiu de um lugar aí um pouco obscuro, né, então ele saiu zerado. A gente tem que torcer para o Bolsonaro conseguir derrotar o Moro e desvencilhar o Moro da segurança pública. Porque, como eu estava explicando, a polícia e o Exército, as Forças Armadas, são os braços do governo. Qualquer coisa que vai ser executada é pelos braços. Então, porque, como eu falei, o juiz assina uma ordem e tal, mas quem vai lá prender, fazer acontecer, é a polícia, né? Ou quem vai fechar o Congresso é o Exército, é as Forças Armadas e tal. Então, quem tem o controle desses braços tem efetivamente o poder. O Bolsonaro ele tem um poder fragilizado em cima das Forças Armadas, porque ele disputa palco com o Mourão, e esse negócio de fora Bolsonaro, na verdade, você só reforça o Mourão. E nessa disputa com o Moro, não é que você prefere fulano, é que o cicrano é mais detestável que fulano. Então, uma dividida entre Moro e Bolsonaro, taticamente, você tem que se alinhar ao Bolsonaro para derrotar o Moro. É bem específico. E a gente está falando aí de Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, de comunismo. Roosevelt, os Estados Unidos, fez uma aliança. Churchill, Inglaterra, fez uma aliança com Stalin para derrotar Hitler. Eles são amiguinhos, morrem de amores um pelo outro? Não. Só que eles tinham um inimigo em comum maior, mais forte, mais poderoso. Entendeu? Então, essa visão tática que está faltando para a esquerda. Esse negócio de fora Bolsonaro, olha, volta Dilma, Lula presidente, direta já, qualquer coisa eu acho mais interessante que esse negócio de fora Bolsonaro. Porque anula golpe e tal. Porque tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão, pô, na minha opinião, é sair da frigideira e cair no fogo. De vez. Né? Porque não vai melhorar nada. Eu acho que tende a piorar. Se é que é possível piorar alguma coisa. Damas, com o nosso patrono e auxiliar, apoio jurídico aqui, né, nas questões jurídicas que o país passou a viver mais intensamente nos últimos anos, né? A dificuldade que a gente tem de entender os termos, enfim, o que foi feito do ordenamento jurídico. O Rubens sempre traz esse conhecimento para a gente. Obviamente, como ele deixa claro, é a visão dele, é a visão pessoal dele, mas é uma visão pessoal baseada numa grande experiência que o Rubens tem, né? Enfim, e que a gente é muito grata de contar com ele sempre que a gente está no sufoco aqui de entender as coisas, como é que está se desenrolando. Então, esse é a aba do jogo de damas chamado Olhar Legal. A gente conta sempre com o Rubens. Rubens, muito obrigada. Acho que essa discussão merece desdobramentos. Então, como você sabe, você tem aqui, né, já sabe o caminho da roça, é só bater na porta que a gente está com as portas escancaradas. Obrigado, Saravá, Rubens. Beijão. Um beijo, gente. Não deixa de assinar, acompanhar, divulgar, enfim, ajudar o canal Jogo de Damas, porque essas discussões que a gente traz aqui são as discussões que a gente gostaria de estar vendo aí fora. E tem muita gente que gostaria de participar dessas discussões, de entender melhor essas discussões, e eu espero que a gente consiga fazer isso de uma forma bastante legal para todo mundo aqui. Saravá.